Capítulo 11. Há anos eu não visitava Sonoma, Califórnia, que fica no coração da região vinícola, com belas colinas circundando-a por 3 lados. O mais atraente de tudo é o parque da cidade, que fica bem no meio dela, com o velho fórum de pedra, o laguinho com patos, os canhões antigos de guerras ancestrais abandonados. As muitas lojinhas que cercavam o parque atraíam na sua maioria os turistas de fim de semana, tapeando-os descuidados com muitos artigos vagabundos, mas alguns prédios historicamente importantes, genuínos, do antigo reinado mexicano, ainda estavam de pé, pintados e com placas proclamando seus papéis ancestrais. O ar tinha um cheiro bom, especialmente se você vem da Terra do Sul, e embora fosse noite, demos um passeio antes de finalmente entrarmos num bar chamado Ginos para ligar para os Lambton. Eric e Linda Lambton foram nos buscar em um Volkswagen Rabbit. Eles nos encontraram no Ginos, onde nós 4 estávamos sentados numa mesa bebendo separators, uma especialidade do local. Desculpa por não termos buscado vocês no aeroporto, disse Eric Lambton. Quando ele e sua esposa se aproximaram de nossa mesa, aparentemente ele havia me reconhecido pelas minhas fotos de divulgação para a imprensa. Eric Lambton é magro e tem cabelos louros compridos. Usava calças jeans vermelhas, boca de sino, e uma camiseta onde estava escrito "Salvem as baleias". Kevin naturalmente se identificou com ele de cara, assim como muitas das pessoas no bar. Chamados, gritos e cumprimentos saudaram os Lambton, que sorriram ao seu redor, para quem obviamente eram seus amigos. Ao lado de Eric, Linda andava rápido, também magra, com dentes parecidos com os de Emily Harris. Como seu marido, ela é magra, mas seus cabelos são escuros, muito lisos e compridos. Ela usava calças cortadas no comprimento de bermudas, muito lavadas, e uma camisa xadrez, com uma banana amarrada no pescoço. Ambos usavam botas. As de Eric eram tipo caipira, com um elástico na lateral, e as de Linda eram de estilo antigo, de salto e com botões. Rapidamente nos esprememos no carro e descemos por ruas residenciais de casas relativamente modernas, com gramados amplos. Nós somos a Ripton Society, disse Fred. Nós somos amigos de Deus, disse Eric Lambton. Surpreso, Kevin reagiu com violência. Ficou olhando para Eric Lambton. O resto de nós se perguntou por quê. Então você conhece o nome? Disse Eric. Gottesfraud, disse Kevin. Vocês voltaram ao século XIV. É isso aí, disse Linda Lambton. Os amigos de Deus se formaram originalmente na Basileia. Finalmente entramos na Alemanha e na Holanda. Então você conhece Meister Eckhart? Kevin disse, ele foi a primeira pessoa a conceber a divindade como algo distinto de Deus, o maior dos místicos cristãos. Ele ensinou que uma pessoa pode conseguir a união com a divindade. Ele sustentava um conceito de que Deus existe dentro da alma humana. Nós nunca víramos Kevin tão empolgado assim antes. A alma pode realmente conhecer Deus como ele é. Ninguém ensina isso hoje. Kevin começou a gaguejar. Nós nunca o havíamos visto gaguejar antes. Sankara, na Índia, no século IX, ele ensinou as mesmas coisas que Eckhart. É um misticismo transcristão, no qual o homem pode ir além de Deus, ou se fundir com Deus, ou com uma fagulha de algum tipo que não foi criado. Brahma é por isso. Que zebra? Vales, disse Eric Lambton. O que for, disse Kevin, virando-se para mim, e ele disse agitado. Isso explicaria as revelações sobre o Buda e sobre Santa Sofia, ou Cristo. Isso não está limitado especificamente a nenhum país, cultura ou religião. Desculpe, David. David assentiu manso, mas parecia abalado. Ele sabia que essa não era a visão ortodoxa. Eric disse, Sankara e Eckhart, a mesma pessoa, vivendo em 2 lugares, em 2 épocas. Meio que para si mesmo, Fett disse. Ele faz com que as coisas pareçam diferentes, para que pareça que o tempo passou. Tanto tempo quanto espaço, disse Linda. O que é Vales? Perguntei.
Vast Active Living Intelligence System. Vasto sistema ativo de inteligência viva, respondeu Eric. Isso é uma descrição, eu disse. Isto é o que temos, disse Eric. O que mais existe lá fora senão isto? Você quer um nome, da mesma forma que Deus fez o homem dar nome a todos os animais? Vales é um nome. Chame-o disso e contente-se. Vales é homem? Perguntei. Ou Deus? Ou alguma outra coisa? Eric e Linda sorriram. Ele vem das estrelas? Perguntei. Esse lugar onde estamos, disse Eric, é uma das estrelas. Nosso sol é uma estrela. Charadas, eu disse. Vales é o Salvador? Perguntou Fett. Por um momento, Eric e Linda ficaram em silêncio. E então Linda falou. Nós somos amigos de Deus. Nada mais acrescentou. Com cuidado, David olhou para mim, atraiu minha atenção e fez um gesto questionador. Esse pessoal não está pirado, não? Eles são um grupo muito antigo, respondi, que eu achei que tivesse morrido há séculos. Eric disse, nós nunca morremos e somos muito mais velhos do que você imagina e do que lhe foi dito. Mais velhos sequer do que lhe diremos se nos perguntar. Vocês precedem a Eckhart, então, Kevin disse com precisão. Sim, respondeu Linda. Séculos? Perguntou Kevin. Não responderam. Milhares de anos? Finalmente perguntei. As altas montanhas são para as cabras, respondeu Linda. Os rochedos, um refúgio para os arganazes. O que significa isso? Perguntei. Kevin se juntou a mim. Falamos em uníssono. Eu sei o que significa, disse David. Não pode ser, disse Fett. Aparentemente ele também reconhecera o que Linda havia citado. No seu topo a cegonha tem sua casa, disse Eric, depois de um tempo. Para mim, Fett disse, são da raça de Iknaton. Esse é o Salmo 104, baseado no hino de Iknaton. Ele entrou em nossa Bíblia. É mais antigo que nossa Bíblia. Linda Lambton disse, nós somos os construtores feios com mãos em forma de garras, que se escondem envergonhados. Junto com Efaístos, construímos grandes muralhas e os lares dos próprios deuses. Sim, disse Kevin. Efaístos também era feio, o deus construtor. Vocês mataram Asclépio. Eles são quilópes. Fett disse baixinho. O nome significa de olho redondo, disse Kevin. Mas nós temos 3 olhos, disse Eric. Então foi cometido um erro no registro histórico. Deliberadamente, disse Kevin. Sim, disse Linda. Vocês são muito velhos, disse Fett. Sim, somos, disse Eric e Linda assentiu. Muito velhos, mas o tempo não é real, pelo menos não para nós. Meu Deus, disse Fett como se tivesse levado um choque. Eles são os construtores originais. Nós nunca paramos, disse Eric. Nós ainda construímos. Nós construímos este mundo, esta matriz espaço-temporal. Vocês são nossos criadores, disse Fett. Os Lambtons fizeram que sim. Vocês realmente são os amigos de Deus, disse Kevin. Vocês são, literalmente. Não tenha medo, disse Eric. Você sabe como Shiva ergue uma das mãos para mostrar que não há nada a temer. Mas há sim, disse Fett. Shiva é o destruidor. Seu terceiro olho destrói. Ele também é aquele que restaura, disse Linda. Inclinando-se na minha direção, David sussurrou no meu ouvido. Eles são loucos? Eles são deuses, eu disse para mim mesmo. Eles são Shiva, que ao mesmo tempo destrói e protege. Eles julgam. Talvez eu devesse ter sentido medo, mas não senti. Eles já haviam destruído, derrubado Ferrous F. Fremont, conforme havia sido descrito no filme Vales. O período de Shiva, o restaurador, havia começado. A restauração, pensei, de tudo que perdemos, de 2 garotas mortas. Assim como no filme Vales, Linda Lambton podia reverter o tempo se necessário e restaurar tudo à vida. Eu havia começado a compreender o filme. A Ripton Society, percebi, por mais peixe que fosse, acabara de sair de suas profundezas. Uma irrupção do inconsciente coletivo. Jung ensinou, pode obliterar o ego individual frágil. Nas profundezas do coletivo,
dormem os arquétipos. Se acordados, eles podem curar ou destruir. Este é o perigo dos arquétipos. As qualidades opostas ainda não estão separadas. A bipolarização em pares opostos não ocorre até que a consciência ocorra. Então, com os deuses, vida e morte, proteção e destruição são uma coisa só. Essa parceria secreta existe fora do tempo e do espaço. Isso pode amedrontar muito uma pessoa, e por uma ótima razão. Afinal, sua existência está em jogo. O verdadeiro perigo, o horror definitivo, acontece quando a criação e proteção, o abrigo, vem primeiro, e depois a destruição. Porque se a sequência é essa, tudo que foi construído termina em morte. A morte se oculta dentro de toda religião, e a qualquer momento ela pode assomar subitamente, não com cura em suas asas, mas com veneno, o que fere. Mas nós havíamos começado feridos, e Valles havia disparado informações de cura para nós, informações médicas. Valles se aproximou de nós na forma do médico, e a era do ferimento, a era do ferro, o fragmento de ferro tóxico, havia sido abolida. E, no entanto, o risco potencialmente está sempre lá. É um tipo de jogo terrível, pode dar em qualquer resultado. Libera-me, domine, eu disse a mim mesmo. Indi ila, salve-me, protege-me, Deus, nesse dia de ira. Existe um vestígio de irracional no universo, e nós, pequena Ripton Society, cheia de confiança e esperança, pode ter sido atraída para dentro dele, para perecer. Como muitos já pereceram antes. Lembro-me de uma coisa que o grande médico da Renascença havia descoberto. Venenos em doses medidas são remédios. Paracelso foi o primeiro a usar metais como o mercúrio como medicação. Por esta descoberta, o uso medido de metais venenosos como medicamentos, Paracelso havia entrado para nossos livros de história. Entretanto, a vida do grande médico teve um fim trágico. Ele morreu por envenenamento de metal. Então, reformulando a afirmação, medicamentos podem ser venenosos, podem matar. Isso pode acontecer a qualquer momento. O tempo é uma criança a brincar, jogando damas. O reino é das crianças, como Heráclito escreveu há 2500 anos. De muitas maneiras, este é um pensamento terrível, mais terrível de todos. Uma criança jogando um jogo, com toda a vida, em toda parte. Eu teria preferido uma alternativa. Eu vi agora a importância conectiva de nosso lema, o lema de nossa pequena sociedade, unindo todas as ocasiões como a essência do cristianismo, da qual jamais poderíamos partir. Peixes não portam armas. Se abandonássemos isso, entraríamos nos paradoxos e, finalmente, na morte. Por mais imbecil que soasse o nosso lema, nós havíamos inserido nele o insight de que precisávamos. Não havia mais nada a saber. No sonho bizarro de Fete em que ele deixava cair o rifle M16, o divino havia falado conosco. Nihil obstate, nós havíamos penetrado o amor e encontrado uma terra para nós mesmos. Mas o divino e o terrível são tão próximos um do outro. Non-mo e Urugu são parceiros. Ambos são necessários. Osíris e Sete também. No livro de Jó, Yahvé e Satã formam uma parceria. Contudo, para que nós possamos viver, esses parceiros devem se separar. Parceria por trás dos bastidores precisa terminar assim que o tempo, o espaço, todas as criaturas nascem. Não é Deus nem os deuses que devem prevalecer. É a sabedoria sagrada. Eu esperava que o quinto Salvador fosse isso, dividir as bipolaridades e emergir como uma coisa unitária. Não de 3 ou de 2 pessoas, mas uma. Não Brahma, o Criador. Vishnu, o sustentador, e Shiva, o destruidor. Mas o que Zoroastro chamava de mente sábia. Deus pode ser bom e terrível, não em sucessão, mas ao mesmo tempo. É por isso que procuramos um mediador entre nós e ele.
Nós o abortamos por intermédio do sacerdote mediador e o atenuamos e aprisionamos por meio dos sacramentos. Isso é para a nossa própria segurança. Aprisioná-lo dentro de confins que o deixem seguro. Mas agora, como Fete havia visto, Deus havia fugido do confinamento, estava transubstanciando o mundo, Deus havia se libertado. Os sons suaves do coro cantando, amém, amém, não são para acalmar a congregação, mas para apaziguar o Deus. Quando você toma conhecimento disso, você penetra no núcleo mais íntimo da religião. E a pior parte é que o Deus pode se proteger para fora e para dentro da congregação, até se tornar seus membros. Você adora um Deus, então ele retribui essa adoração possuindo você. Isso se chama etousiasmos em grego, literalmente ser possuído pelo Deus. De todos os deuses gregos, o que mais probabilidades tinha de fazer isso era Dionísio. Infelizmente, Dionísio era louco. Colocando de outra maneira, de trás para frente. Se seu Deus possui você, é provável que, não importa qual seja o seu nome, ele seja, na verdade, uma forma do Deus louco Dionísio. Ele também era o Deus da intoxicação, o que pode significar, literalmente, ingerir toxinas, ou seja, tomar um veneno. O perigo está aí. Se você sente isso, tenta fugir. Mas se você fugir, ele te pega de qualquer maneira, pois o semideus Pan era a base do pânico, que é o desejo incontrolável de fugir, e Pan é uma subforma de Dionísio. Então, ao tentar fugir de Dionísio, você é possuído de qualquer maneira. Escrevo isto literalmente, com mão pesada. Estou tão cansado que eu estou quase desabando sentado aqui. O que aconteceu em Johnstown foi um ataque de pânico em massa, inspirado pelo Deus louco, um pânico que leva à morte, resultado lógico do ataque do Deus louco. Para eles não havia saída. Você precisa ser possuído pelo Deus louco para compreender isso, que uma vez que isso acontece, não existe saída, pois o Deus louco está em todo lugar. Não é razoável que 900 pessoas concordem com suas próprias mortes e as mortes de crianças, mas o Deus louco não é lógico, não como compreendemos o termo. Quando chegamos à casa dos Lambton, descobrimos que era uma antiga e imponente mansão de fazenda, bem no meio de vinhedos, afinal uma região vinícola. Pensei comigo mesmo, Dionísio é o deus do vinho. O ar tem um cheiro bom aqui, disse Kevin ao sairmos do carro. Às vezes temos poluição, disse Eric, até mesmo aqui. Ao entrar na casa, vimos que ela era quente e bonita. Cartazes enormes de Eric e Linda, emoldurados atrás de vidro não reflexivo, cobriam todas as paredes. Isso dava à velha casa de madeira um ar moderno, que nos ligava de volta à Terra do Sul. Linda disse com um sorriso, aqui nós fazemos nosso próprio vinho, com nossas próprias uvas. Imagino que sim, eu disse para mim mesmo. Ao longo de uma parede, estendia-se um imenso complexo de equipamento, parecido com a fortaleza em Valles, que era o mixer de som de Nicholas Brad. Dava para ver de onde a ideia visual havia se originado. Vou colocar uma fita que fizemos, disse Eric, indo até a fortaleza de áudio e começando a apertar botões. A música é de Minnie, mas a letra é minha. Estou cantando, mas não vamos lançar essa. É só uma experiência. Nos sentamos e a música em enormes decibéis começou a preencher a sala de estar, ressoando pelas paredes. I went to see you, man, as quickly as I can. Let me hold your hand. You've got no hand to hold, and I'm old, very old. Why won't you look at me, afraid of what you see? I will find you anyhow. Let it all now, let it all now. Meu Jesus, pensei, prestando atenção à letra. Bem, nós havíamos ido ao lugar certo. Disso não havia dúvida. Nós queríamos isto e conseguimos. Kevin podia se divertir desconstruindo a letra da canção, que não precisava ser desconstruída.
Bem, ele poderia voltar sua atenção para os ruídos eletrônicos de Minnie, então, Linda, curvando-se e levando a boca ao meu ouvido, gritou para se fazer ouvir por sobre a música. Essas ressonâncias abrem os chakras superiores. Fiz que sim com a cabeça. Quando a canção terminou, todos nós dissemos como ela era incrível, inclusive David. David havia passado para um estado de transe. Seus olhos estavam vidrados. David fazia isso quando encarava o que não conseguia suportar. A igreja lhe havia ensinado como sair de fase mentalmente por algum tempo, até que a situação de tensão tivesse passado. Gostariam de conhecer Minnie? Perguntou Linda Lambton. Sim, disse Kevin. Ele provavelmente está dormindo lá em cima, disse Eric Lambton. Começou a sair da sala de estar. Linda, traga um pouco de Cabernet Sauvignon, ou de 1972, lá da adega. Ok, disse ela, começando a sair da sala na outra direção. Fique à vontade, ela disse, virando-se para nós. Já volto. Kevin ficava olhando, embevecido, para o estéreo. David foi até onde eu estava, as mãos enfiadas fundas no bolso, uma expressão complexa no rosto. Eles são loucos, eu disse. Mas no carro você parecia... Loucos, eu disse. Loucos mansos? Perguntou David. Ele estava do meu lado como se pedisse proteção ou outra coisa. Não sei, respondi com honestidade. Fett estava conosco agora. Ele ouvia, mas não falava. Parecia profundamente sóbrio. Quanto isso, Kevin, por conta própria, continuava a analisar o sistema de áudio. Eu acho que a gente devia, começou David, mas naquele instante Linda Lambton retornou da adega trazendo uma bandeja de prata na qual havia 6 taças de vinho, uma garrafa ainda com a rolha. Será que algum de vocês pode abrir o vinho? Linda perguntou. Normalmente eu acabo empurrando a rolha para dentro, não sei porquê. Sem Eric, ela parecia tímida conosco, completamente diferente da mulher que havia desempenhado em Vales. Levantando-se, Kevin pegou a garrafa de vinho. O abridor está na cozinha, em algum lugar, disse Linda. No alto, sobre nossas cabeças, começamos a ouvir ruídos de arrastar, como se alguma coisa muito pesada estivesse sendo arrastada no andar de cima. Linda disse, preciso explicar uma coisa a vocês. Minnie tem mieloma múltiplo. É muito doloroso e ele está numa cadeira de rodas. Horrorizado, Kevin disse. Mieloma de células plasmáticas é sempre fatal. A expectativa de vida é de 2 anos, disse Lembra. O dele acabou de ser diagnosticado. Ele será hospitalizado na semana que vem. Lamento muito. Vales não pode curá-lo? Perguntou Fett. O que tiver de ser curado será curado, disse Linda Lambton. O que tiver de ser destruído será destruído, mas o tempo não é real. Nada é destruído. É uma ilusão. David e eu olhamos um para o outro. Tunk, tunk. Alguma coisa enorme e desajeitada desce um lance de escadas se arrastando. Tão diante de nós que estávamos paralisados, a cadeira de rodas entrou na sala de estar. Dentro dela, uma forma minúscula e retorcida sorriu, bem-humorada para nós, com amor e o sentimento caloroso do reconhecimento. Ambos os ouvidos tinham fios, aparelhos de surdez. Minnie, o compositor da música de sincronicidade, estava parcialmente surdo. Fomos até ele um por um, apertamos sua mão frágil, nos identificamos, não como uma sociedade, mas como pessoas individuais. Sua música é muito importante, disse Kevin. É sim, disse Minnie. Sua dor era visível. Podíamos ver que ele não ia viver muito. Mas apesar de seu sofrimento, ele não tinha ódio do mundo. Ele não tinha nada a ver com Cherry. Olhando de relance para Fett, pude ver que ele estava se lembrando de Cherry agora, enquanto olhava o homem doente em sua cadeira de rodas. Vir tão longe, pensei, encontrar isso novamente, isso de que Fett havia fugido. Bem, como eu já disse, não importa que direção você tome, quando você corre, o Deus corre junto com você, porque ele está em toda parte, dentro e fora de você. Vales fez contato com vocês? Minnie perguntou. Os 4? E é por isso que vocês estão aqui? Comigo, disse Fett. Estes outros são meus amigos. Diga-me o que viu, disse Minnie. Foi como o fogo de Santelmo, disse Fett.
E informação. Sempre há informação quando Vale está presente, disse. Minnie balançando afirmativamente a cabeça e sorrindo. Ele é formação. Informação viva. Ele curou meu filho, disse Fett. Ou, pelo menos, disparou a informação médica necessária em mim para curá-lo. E Valles me contou que Santa Sofia e o Buda, e o que ele chamou de cabeça de Apolo, estão para nascer em breve, e que o tempo pelo qual você esperou, murmurou Minnie. Isso, disse Fett. Como você conhecia o código? Eric Lampton perguntou ao Fett. Ele o viu. Linda disse rápido. Qual era a razão da porta? Os lados. A constante de Fibonacci, respondeu Fett. Esse é o nosso outro código, disse Linda. Temos anúncios circulando pelo mundo inteiro. 1.618034, ou o que fazemos é dizer, completa esta sequência 1.6. Se as pessoas a reconhecerem como a constante de Fibonacci, conseguem terminar a sequência. Ou usamos números de Fibonacci, disse Eric. 1, 2, 3, 5, 8, 13 e assim por diante. A porta dá para o reino diferente. Superior? Perguntou Fett. Nós simplesmente o chamamos de diferente, disse Eric. Do outro lado da porta, eu vi uma escrita luminosa, disse Eric. Não viu, não? Minnie disse sorrindo. Do outro lado da porta fica Creta. Depois de uma pausa, Fett disse. Lemnos. Às vezes Lemnos, às vezes Creta. Aquela área genérica, num espasmo de dor, Minnie se endireitou em sua cadeira de rodas. Eu vi letras hebraicas na parede, disse Fett. Sim, disse Minnie, ainda sorrindo. Cabala. E as letras em hebraico, permutadas, até se fatorarem em palavras que você possa ler. Em Rei Félix, disse Fett. Por que você mentiu sobre a porta? Perguntou Linda, sem animosidade. Parecia simplesmente curiosa. Achei que vocês não fossem acreditar em mim, disse Fett. Então você não está familiarizado com a Cabala, disse Minnie. Ela é o sistema de codificação que Valles usa. Toda a sua informação verbal está armazenada como Cabala, pois é a maneira mais econômica, já que as vogais são indicadas por meros pontos vocálicos. Normalmente não conseguimos distinguir figura de fundo. Valles precisa disparar o decodificador em você. É uma grade. Você viu a figura como cor, claro. Sim, concordou Fett. Fundo como preto e branco. Para que você pudesse ver a obra falsa. Perdão? Perguntou Fett. A obra falsa que está fundida no mundo real. Ah, disse Fett. Sim, entendi. Era como se algumas coisas tivessem sido retiradas. E outras coisas acrescentadas, disse Minnie. Fett concordou. Você tem uma voz dentro da sua cabeça agora? Perguntou Minnie. A voz do Ia? Depois de uma longa pausa e uma olhada de esguelha para mim, Kevin e David, Fett respondeu. É, uma voz neutra, nem masculina nem feminina. Sim, parece com uma inteligência artificial. É a rede de comunicação intersistema, disse Minnie. Ela se estende entre as estrelas, conectando todos os sistemas estelares a Albermut. Fett o encarou e perguntou, Albermut? Isso é uma estrela? Você ouviu a palavra, mas... Eu a vi na forma escrita, disse Fett, mas não sabia o que significava. Vinculei-a à alquimia por causa do al. O prefixo al, disse Minnie, é árabe. Ele significa simplesmente ó. É um prefixo comum para as estrelas. Esta foi sua pista, doutor. Qualquer maneira. Você então viu páginas escritas? Vi, disse Fett, muitas. Elas me diziam o que ia acontecer comigo. Tipo, ele hesitou, minha última tentativa de suicídio. Ela me deu a palavra grega Ananke, que eu não conhecia, e dizia um escurecimento gradual do mundo, um mal-estar. Mais tarde percebi o que isso queria dizer. Uma coisa ruim, uma doença, uma tarefa que eu tinha de cumprir, mas sobrevivi. Minha doença, disse Minnie, é devido à proximidade de Valles à sua energia. É uma coisa infeliz. Mas como você sabe, nós somos imortais, embora não fisicamente. Vamos renascer e nos lembrar. Meus animais morreram de câncer, disse Fett. Sim, disse Minnie.
Os níveis de radiação às vezes podem ser enormes, demasiados para nós. Eu pensei, é por isso que você está morrendo. Seu Deus matou você e você ainda está feliz por isso. Pensei, temos que sair daqui, este pessoal está flertando com a morte. O que é Valis? Kevin perguntou a Minnie. Que divindade ou demiurgo ele é? Shiva? Osíris? Horus? Eu li The Cosmic Trigger e Robert Anton Wilson diz que Valis é um construto, disse Minnie, um artefato. Ele está ancorado aqui na Terra, literalmente ancorado. Mas como espaço e tempo não existem para nós, Valis pode estar em qualquer lugar, em qualquer época que desejar. Ele é algo que construíram para nos programar no momento do nascimento. Normalmente, ele dispara rajadas extremamente pequenas de informação em bebês, gravando instruções neles que vazarão dos hemisférios direitos de seus cérebros para os esquerdos em intervalos cronometrados ao longo de suas vidas inteiras, nos contextos situacionais apropriados. Ele tem um antagonista? Perguntou Kevin. Somente a patologia deste planeta, disse Eric. Devido à atmosfera, não podemos respirar de imediato esta atmosfera aqui. Ela é tóxica para a nossa raça. Nossa? Perguntei. Nós todos, disse Linda. Todos nós somos de Albemuth. Esta atmosfera nos envenena e nos faz ficar loucos. Então eles, os que ficaram para trás no sistema Albemuth, construíram vales e o enviaram para cá, para disparar instruções racionais para nós, para suplantar a patologia provocada pela toxicidade da atmosfera. Então Vales é racional, eu disse. A única racionalidade que temos, disse Linda. E quando agimos racionalmente, estamos sob sua jurisdição, disse Minnie. Não digo nós aqui nesta sala, estou falando de todo mundo. Nem todo mundo que vive, mas todos os que são racionais. Então, em essência, eu disse, Vales desintoxica as pessoas. Exatamente, disse Minnie. Ele é uma antitoxina informacional. Mas a exposição a ele pode provocar doenças como a que eu tenho. Medicação demais, eu disse para mim mesmo, lembrando para Celso, é veneno. Este homem foi curado até a morte. Eu queria conhecer Vales o melhor possível, disse Minnie. Vendo a expressão no meu rosto, implorei para que ele retornasse e se comunicasse novamente comigo. Ele não quis. Sabia do efeito que sua radiação teria em mim se retornasse. Mas ele fez o que eu pedi. Não lamento. Valeu a pena vivenciar Vales novamente. Trafete, ele disse, você entende o que eu quero dizer. O som dos sinos. Sim, disse Fete, os sinos de Páscoa. Vocês estão falando de Cristo? Perguntou David. Cristo é um construto artificial construído para disparar informações para nós e que funciona em nós de modo subliminar? Desde que nascemos, disse Minnie. Nós somos os sortudos, nós somos aqueles a quem ele selecionou. Seu rebanho, antes que eu morra, Vales vai retornar. Ele me prometeu isso. Vales vai vir e me levar com ele. Eu serei uma parte dele para sempre. Seus olhos se encheram de lágrimas. Mais tarde, todos nos sentamos e conversamos com mais calma. O olho de Shiva era claro, a forma como os antigos representavam Vales disparando informação. Eles sabiam que ele podia destruir. Este é o elemento de radiação danosa que é necessário como portador da informação. Minnie nos contou que Vales não está realmente próximo de nós quando dispara. Ele pode estar literalmente a milhões de quilômetros de distância. Por isso, no filme Vales, eles o representaram como um satélite muito antigo, que não havia sido colocado em órbita por humanos. Então não estamos lidando com religião, eu disse, mas com uma tecnologia muito avançada. Palavras, disse Minnie. O que é o Salvador? Perguntou David. Vocês o verão, disse Minnie, em breve. Amanhã, se quiserem. Sábado à tarde. Agora ele está dormindo. Ele ainda dorme muito, a maior parte do tempo, na verdade. Afinal, ele ficou completamente adormecido por milhares de anos. Em Nag Hammadi? Perguntou Fete. Prefiro não dizer, disse Minnie,
Por que isso precisa ser mantido em segredo? Perguntei. Não estamos mantendo nada em segredo, disse Eric. Nós fizemos o filme, estamos fazendo LPs com informações nas letras, informações subliminares, na maior parte. Minnie faz isso com sua música. Às vezes Brahma dorme, disse Kevin, e às vezes Brahma dança. Estamos falando de Brahma? Ou do Buda Siddhartha? Ou de Cristo? Ou de todos eles? Perguntei para Kevin. O grande, eu ia dizer, o grande Punta, mas decidi não fazê-lo. Não seria sábio. Não é Dionísio, é? Perguntei a Minnie. Apolo, disse Linda. O par oposto a Dionísio. Isso me encheu de alívio. Eu acreditava nela. Isso se encaixava com o que havia sido revelado a Horst Loverfett, a cabeça de Apolo. Estamos num labirinto aqui, disse Minnie, que construímos e dentro do qual depois caímos e não conseguimos sair. Em essência, Valles dispara informação seletivamente para nós, que nos ajuda a escapar do labirinto, a achar a saída. Isso começou cerca de 2000 anos antes de Cristo, nos tempos micênicos ou, quem sabe, heládicos. É por isso que os mitos colocam o labirinto em Minos, em Creta. Por isso que você viu a Creta antiga pela porta, 1618034. Nós éramos grandes construtores, mas um dia decidimos jogar um jogo. Fizemos isso voluntariamente. Seríamos nós, construtores, tão bons que poderíamos construir um labirinto com uma saída, mas que constantemente mudasse para que, apesar da saída, na verdade, não houvesse saída para nós, porque o labirinto, o mundo, estava vivo para transformar o jogo em algo real, em algo mais do que um exercício intelectual. Escolhemos perder nossas faculdades excepcionais para nos reduzirmos em um nível inteiro. Isso, infelizmente, incluía perda de memória, perda de conhecimento de nossas verdadeiras origens. Mas pior do que isso. E aí que, em certo sentido, conseguimos derrotar a nós mesmos, entregar a vitória a nosso servo, ao labirinto que havíamos construído. Terceiro olho se fechou, disse Fett. Sim, disse Minnie. Nós abandonamos o terceiro olho, nosso principal atributo evolucionário. É o terceiro olho que Valles reabre. Então é o terceiro olho que nos faz sair do labirinto, disse Fett. É por isso que o terceiro olho é identificado com poderes divinos ou com a iluminação no Egito e na Índia, que são a mesma coisa, disse Minnie. Divinos iluminados. É mesmo? Eu disse. É, disse Minnie. É o homem como ele realmente é, seu verdadeiro estado. Fett disse. Então, sem memória e sem o terceiro olho, nós nunca tivemos uma chance de derrotar o labirinto. Não havia esperança. Pensei, mais uma armadilha de dedo chinesa e construída por nós mesmos, para aprisionarmos a nós mesmos. Que espécie de mente criaria uma armadilha de dedo chinesa para si mesma? Que jogo? Pensei. Bem, não é uma coisa meramente intelectual. O terceiro olho tinha de ser reaberto se quiséssemos sair do labirinto, disse Minnie. Mas já que não nos lembrávamos mais de que possuíamos aquela faculdade ágina, o olho do discernimento, não podíamos sair por aí procurando técnicas para reabri-lo. Alguma coisa de fora tinha de entrar, algo que nós mesmos fôssemos incapazes de construir. Então, nem todos nós caímos no labirinto, disse Fett. Não, disse Minnie. E aqueles que ficaram do lado de fora, em outros sistemas estelares, relataram para Albermut que nós havíamos feito isso a nós mesmos. Por isso, Valles foi construído para nos resgatar. Este é um mundo irreal. Sei que você percebe isso. Valles fez você perceber isso. Estamos num labirinto vivo e não no mundo. Fizemos silêncio para meditar sobre isso. E o que acontecerá quando sairmos do labirinto? Perguntou Kevin. Estaremos livres do tempo e do espaço, disse Minnie. Espaço e tempo são as condições de prisão e controle do labirinto. Seu poder. Fett e eu olhamos um para o outro. Isso se encaixava com nossas próprias especulações. Especulações arquitetadas por Valles. E então nós nunca morremos? Perguntou David. Correto, disse Minnie. Então a salvação, disse Minnie. É uma palavra denotando ser levado para fora do labirinto do espaço-tempo
onde o servo se tornou senhor. Posso fazer uma pergunta? Perguntei. Qual é o objetivo do quinto Salvador? Não é quinto, disse-me. Só existe um sempre, todas as vezes, em diferentes épocas, em diferentes lugares, com diferentes nomes. Salvador é Vales, encarnado como um ser humano. Um cruzamento? Perguntou Fred. Não. Minnie balançou vigorosamente a cabeça. Não há elemento humano no Salvador. Espera um minuto, disse David. Eu sei o que ensinaram a vocês, disse Minnie. Certo sentido é verdade, mas o Salvador é Vales, e este é o X da questão. Entretanto, ele nasceu de uma mulher humana. Ele apenas não gera um corpo fantasma. A isso David assentiu. Isso ele conseguia aceitar. E ele já nasceu? Perguntei. Sim, disse Minnie. Minha filha, disse Linda Lambton, mas não de Eric, só minha, e de Vales. Filha? Vários de nós perguntaram em uníssono. Desta vez, disse Minnie, pela primeira vez, Salvador assume forma feminina. Eric Lambton disse, ela é muito bonita, vocês vão gostar dela, mas ela fala pelos cotovelos, vocês vão se cansar de tanto ouvi-la falar. Sofia é 2, disse Linda. Ela nasceu em 1976. Nós gravamos o que ela fala. Tudo está gravado, disse Minnie. Sofia está cercada por equipamento de gravação de áudio e vídeo que a monitora de modo automático e constante. Não para a proteção dela, claro. Vales a protege. Vales, seu pai. E nós podemos falar com ela? Perguntei. Ela vai discutir com vocês por horas, disse Linda. Então acrescentou, em todos os idiomas que existem ou existiram.